a gente vai estar batendo um papo, vai estar trabalhando o tema da parentela corporal e espiritual. Mas antes da gente falar mais especificamente sobre a diferença etimológica desses termos, eu queria lembrar com vocês porque de onde, assim, qual a razão da existência dessa terminologia, né? Porque, na verdade, nós acreditamos que nós vivemos num planeta escola, ou a gente também pode chamar de um centro de estudos. Sendo, assim, o planeta Terra um centro de estudos, há sempre, para ele, um planejamento de educação, não é verdade? Se é um centro de estudos, tem que haver um planejamento de educação. Muito bem, esse planejamento de como que acontece esse planejamento de educação? Vamos imaginar que a gente, ao desencarnar, nós vamos ficar naquele período que é conhecido pelo período da erraticidade, que é o tempo entre uma encarnação e outra. Na erraticidade, como nós sabemos, não tem naturalmente, né, não tem o mecanismo do corpo, por sua vez, perdão, não tem a voz. Então, como que se dá a comunicação? É através dos pensamentos. Por essa razão, não tem filtro. Né? Quando a gente está conversando, quando eu estou aqui batendo um papo com vocês, eu escolho aquilo que eu vou falar, não é verdade? Através do meu pensamento, antes de eu usar o meu aparelho vocal, eu escolho aquilo que eu vou dizer. Na erraticidade, não existe esse processo de escolha, porque os nossos pensamentos é que estabelecem a comunicação. Por sua vez, quando nós somos convidados, nesse período da erraticidade, para fazer uma análise, para fazer um estudo minucioso do aproveitamento que nós tivemos na vida anterior, aquilo que quais foram os gols que nós conseguimos ticar, né, que nós conseguimos alcançar, quais foram os benefícios, qual foi a história que a gente trouxe, o que foi aquilo que a gente plantou e que deu frutos. A gente também vai ter uma listinha daquilo que ainda não foi possível, daquilo que a gente não deu conta, daquilo que nós, naquele momento, não conseguimos, né? E como eu falei, de uma maneira bem honesta e bem transparente, devido à comunicação se dar através do pensamento. Então, a análise é uma análise bastante transparente, né? Bastante honesta. Beleza, através dessa análise, juntamente com a espiritualidade de luz, chega-se a um determinado consenso, chega-se a um novo plano. Então, vamos imaginar que vamos imaginar que na minha pessoa, né? Vamos imaginar que um dos momentos que eu desencarnei na erraticidade, então, uma das dificuldades que eu tive, que não consegui aprender, foi em relação à ambição. Então, apesar de eu tomar consciência disso em espírito, ou seja, na erraticidade, lá não tem matéria. Então, como que eu vou colocar em prática, ou como que eu vou ter a oportunidade de exercitar para saber se esse conhecimento foi um conhecimento adquirido, se não na carne? Ou vamos dizer que foi o ensinamento que se chegou à conclusão que deixou a desejar, que não aconteceu na encarnação anterior, era em relação ao desapego. De novo, como que a gente vai desapegar no mundo espiritual? Né? Quando nós vamos ter só o espírito, então não tem um cargo, não tem um determinado status, não tem um trabalho formal assim, né? Que eu quero dizer, um título, uma posição. Então, como que nós vamos praticar o desapego se não for voltando ao planeta Terra para esse exercício? E assim vai. Uma coisa que nós deixamos a desejar, que eu deixei a desejar, é o respeito à dor alheia. Como é que eu também vou conseguir aprender isso, uma vez que a gente entende que o aprendizado é bem montessoriano, né? Que é aquilo que você aprende fazendo, né? Você assimila o aprendizado executando. A gente então conclui que aqui o planeta Terra é o melhor espaço
para essa assimilação. E dessa feita, já que o primeiro núcleo que nós somos encaminhados é o nosso lar, também entendemos que ele é um laboratório perfeito para o nosso processo de aprendizagem, né? Já dizia Chico, em uma das orações mais famosas que ele tem, né? Que nós nascemos no lar que nós precisamos. Não é o lar que a gente deseja, não é o lar que a gente sonha, não é o lar... até pode coincidir, né? Mas necessariamente o que determina é que é o lar que nós precisamos para o nosso progresso moral. Aí, vamos de novo, né? Vamos imaginar que a gente está falando sobre a missão. Muitos são os lares que me permitiriam ou promoveriam que eu fizesse esse exercício. Mas como que... também legal de falar isso, né? Que vem perdão, esqueci a palavra agora, mas vem consolidar, é isso que o Chico disse, né? Se eu tiver que trabalhar a ambição, e na verdade eu venho numa família, uma família que está vivenciando uma situação de rua, quer dizer, pouco aquele lar, ou menor serão as chances de eu me exercitar em relação à ambição. Então, o que determina o lar aonde nós estaremos é necessariamente aquilo que nós ainda temos a aprender. Mas, como são muitos os lares que poderiam me exercitar na ambição, ou poderiam me dar a chance de exercitar o respeito à dor alheia, ou ao desapego, etc. e tal, como que eu caio nesse ou naquele? Muito bem. Pela lei de afinidade. Algumas vezes a lei de afinidade, no sentido daquilo que, dos gostos que são parecidos, dos pensamentos que são semelhantes, né? Aquilo que nós nos afinamos, muitas vezes nesse sentido. Mas aqui a gente vai ver a afinidade de uma forma mais expandida, ou seja, muitas vezes nós nos afinamos naquilo que nós precisamos aprender. Então, há um casamento entre aquela necessidade de aprendizado com aquele encontro. Porque se nós encontrássemos, como eu citei agora há pouco, né? Se nós nos encontrássemos com pessoas que nos exercitássemos menos naquilo que ainda nós temos para aprender, mais tempo nós levaríamos. Então, essa afinidade, a gente é convidado a ver de forma menos romântica. Ela pode ser uma afinidade, sim, uma afinidade de semelhanças, mas ela também pode ser uma afinidade de necessidade de aprendizado. E daí, talvez seja a melhor definição que a gente pode ter para essa questão da parentela espiritual e a corporal. Nós poderíamos dizer que na parentela corporal, a gente pode estar reunido tão somente pela nossa necessidade de aprendizado. Já na parentela espiritual, então nós estamos reunidos basicamente pelas nossas afinidades de semelhança. Contudo, uma não exclui a outra. Então, ainda que na parentela corporal eu posso ter a parentela corporal e a espiritual, e vice-versa, né? Uma não é excludente da outra. Ela pode acontecer em separado, mas ela pode acontecer em conjunto. Muito bem. Todo o aprendizado tem uma lógica. Então, vamos supor que eu queira estudar mecânica. Eu vou procurar uma escola que me ofereça as condições de aprender sobre engrenagem, sobre motor, óleo, etc. e tal. Se, no caso, eu desejo ser uma cuidadora, então eu vou procurar uma escola que ela vai me ensinar a ter cuidados básicos, né? Saber como gerenciar os cuidados básicos de um indivíduo, vai ensinar um pouco sobre saúde mental, vai ensinar sobre, né? Enfim. E se eu quero ser uma matemática, então eu vou numa escola onde eu vou ser não treinada, eu vou ser empurrada, eu quero dizer, mas acho que não é a melhor palavra em português, né? Mas eu vou ser exercitada a pensar numericamente. Muito bem. Esta lógica também acontece nos nossos programas encarnatórios. E aí é por isso que, dando continuidade à oração do Chico, ele diz assim que a gente tem
o corpo físico que a gente merece. E que nós, juntamente com a espiritualidade de luz, concordamos neste período da erraticidade que seria a nossa melhor vestimenta. Nós moramos no melhor lugar que Deus pôde nos propiciar, sem desconsiderar o processo de aprendizagem tão necessário. Nós elegemos o ambiente de trabalho que a gente tem. Nós atraímos os parentes e os amigos, ou seja, sejam as nossas relações da parentela corporal ou espiritual, nós os atraímos. E aí ele diz assim, ele conclui a oração dizendo assim, que nós escolhemos, recolhemos, elegemos, atraímos, buscamos, expulsamos e modificamos tudo o que nos rodeia. Dessa forma, com esse poder todo, eu faço a seguinte pergunta: o que importa, ou qual é o grau de importância neste processo de aprendizagem, se a nossa relação é de ordem, se o nosso parentesco é de ordem corporal ou é de ordem espiritual? Porque nenhum e nem outro vai me redimir ou vai me proteger ou vai requerer um esforço menor. Porque, como colocou o Chico, somos nós os atores principais dessa peça. Então, é na nossa mão que está o poder e a capacidade de alteração. E não nessa questão se nós temos um parentesco corporal ou espiritual com esta ou com aquela pessoa, né? A nossa responsabilidade não se altera, pelo contrário. Desta forma, confirma-se que o lar é, então, o maior cenário, o melhor e o cenário mais adequado de reajuste das nossas diferenças, né? E aí vale a gente lembrar que nós não somos obrigados a concordar com tudo o que fazem os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. Nós não somos obrigados a concordar com tudo que eles fazem. Mas nós temos a responsabilidade de respeitar as escolhas de cada um. E o respeitar é admitir a ideia de que o outro pode escolher caminhos diferentes do que eu escolheria, contudo com resultados semelhantes. Então, o respeitar vai além do calar, vai além do torcer o nariz, vai além do ficar esperando o outro falhar. Ah, deixa ele fazer, vamos ver até onde ele vai chegar. O respeitar vai muito além disso. O respeitar o respeitar está contido na questão respeitar, nós admitirmos que o outro, nas suas escolhas, que são diferentes das nossas, pode também ser feliz, estar harmonizado, estar em paz, e, enfim, alcançar quaisquer que sejam os seus objetivos, né? Então, a noite de hoje é um convite. A noite de hoje, o tema da noite de hoje se caracteriza por um convite para nós abrirmos mão de um amor, que é um amor que pode ser um amor opressor, um amor que reprime, um amor que faz o outro encolher dentro da minha visão de mundo, né? Para um amor que aceita, para um amor que perdoa, para um amor que transforma. Então, esse é um convite que nós estamos recebendo na noite de hoje. E o questionamento deve ir além do... É muito comum a gente dizer assim, oh, meu Deus, por que eu caí nessa família? Por que eu tenho esse pai? Por que eu tenho essa filha? Ou o que quer que seja, né? E aí, de novo, o convite é para a gente
trocar a pergunta. Em vez de nós perguntarmos por que nós estamos em uma determinada família, nós deveríamos perguntar para quê? Para que eu fui colocado sobre os cuidados desse pai, dessa mãe? Para que eu tive a responsabilidade de educar esta ou este filho? Para que eu vim como irmão ou irmã dela? Porque aí os nossos horizontes se ampliam. E, por sua vez, a resposta que nós conseguiremos também será diferente do porquê, porque o porquê nos vitimiza e o para quê amplia a nossa capacidade de ação. Então, uma vez que é muito importante a gente lembrar que toda relação, ela supõe um ensino. Toda relação que nós temos, vem com ela um processo de aprendizagem. A gente aprende alguma coisa com todas as relações que nós temos. Algumas relações, nós aprendemos. Para alguns, a gente aprende pelo modelo. Então, vamos imaginar que a gente tem um pai e uma mãe que é super participativo, que é presente, que você pode contar, ou que, né, é um colo. Então, a gente pode aprender por este modelo. Agora, a gente também aprende pela ausência dele. A gente aprende quando a gente sente falta. E esse aprendizado é tão ou mais importante do que o anterior. Agora, eu poderia vir a perguntar, por que será que uns aprendem pelo modelo e outros aprendem pela ausência? Ué, porque naturalmente, diante de um planejamento detalhado, identificou-se que este ou aquele espírito teriam mais dificuldade se fosse o contrário. Então, para algumas pessoas, para alguns espíritos, talvez tendo o modelo presente, se às vezes é um espírito mais teimoso, podia não dar valor para aquele modelo. Então, ele precisou da ausência para entender. E aí, o ensinamento é muito maior do que a experiência em si. E é muito mais valioso do que a experiência em si. Então, nós somos capazes de modificar toda a estrutura celular das nossas afinidades. Que é uma coisa super importante da gente lembrar, é que quando a gente fala do parentesco corporal, ele é consanguíneo. Ele não está. Não tem como alterar, né? A gente não tem como ser ex-filho, né? Ex-mãe, né? Ele é consanguíneo, ele é genético, então ele é. Já o parentesco espiritual, que nasce basicamente na afinidade, é algo que nós temos o poder de alterar constantemente. Ele tem a característica da metamorfose em relação ao corporal. Então, se nós pararmos de investir tempo pensando nessa diferença etimológica, nessa diferença entre a corporal e a espiritual, e partirmos para a ação, então mais efetivo será, porque a gente pode criar novos laços de afinidade, e aquilo que era uma parentela, um parentesco corporal, que às vezes até não estava completamente em acordo com as nossas expectativas, ou que não estava afinado, pode vir a ser, dependendo de como nós trabalharmos, quanto nós usarmos da nossa força e capacidade de transformação dessas relações. Então, vale a gente lembrar o seguinte, que tem 3 coisas que a gente não pode fazer absolutamente nada. Uma é aquilo que está no outro, então é a percepção do outro, é a ação do outro, é o gênio do outro, é o mecanismo de reação do outro, está no outro. Então, não há nada que a gente possa fazer. Também não conseguimos fazer nada no ontem e nem no amanhã. Mas a gente pode absolutamente tudo agora. E em nós. Então, por isso que o convite da noite de hoje é para que nós nos
disponhamos a nos transformarmos naquilo que vai facilitar o desenvolvimento das nossas afinidades com aquelas pessoas, com aqueles espíritos que estão entre nós e que foram determinados por Deus para que fosse assim, com a nossa concordância. Que enquanto nós estávamos na erraticidade e a nossa vinda para cá estava em planejamento, nós éramos parte desse estudo. Nós tínhamos uma participação ativa, nós nos dispusemos. Só que a gente, pela graça divina, também esquece, né? Não só aquilo que a gente já viveu, as memórias que a gente teve com aquelas pessoas, mas também os acordos, porque daí entra o livre-arbítrio. Então, esse tipo de bate-papo é só para relembrar, para nos relembrar, de alguma maneira, né, individualmente no coração de cada um de nós, os acordos que haviam sido feitos. Será que todas as vezes vamos agora pensar naqueles irmãos, naqueles espíritos, naquelas almas com quem nós ainda não temos uma afinidade harmoniosa, né? Pode ser que a gente tenha a afinidade da necessidade do aprendizado, mas ainda não uma afinidade de sentimentos ou ideias. Será que todas as vezes que eu me relaciono com essa pessoa, eu estou 100% disposto ou disposta à reconciliação? Será que todas as vezes que eu me relaciono com essa pessoa, eu estou dando o melhor de mim? O meu melhor 100% está presente quando eu estou me relacionando com essa pessoa? Muito bem. Antes da gente, isso é uma pergunta que é para estar no coração de cada um de nós, na mente de cada um de nós, e só nós mesmos podemos responder. Para que exista um fomento, para que a espiritualidade possa continuar agindo nessas nossas reflexões pessoais, e para que a gente possa caminhar mais um passinho em direção a esse progresso, né, que é um progresso moral, claramente um progresso moral, eu vou relembrar eu citei uma música, já faz não foi da última vez, eu não me recordo exatamente, né, mas talvez há umas 3 bate-papos atrás, eu citei uma música do Chico César, que depois a Clariana me chamou a atenção, que diz que está na maior moda no Brasil. Eu não sabia, vir a saber, né, depois escutei, mas quando ouvi a música, eu achei que a música era mais do que um poema, era praticamente uma oração, assim eu senti, né? Então, ao invés de citar, eu vou ler as frases dessa letra e nós vamos refletir junto. Essa leitura vai ser feita para todos nós, pais e mães, que achamos que a gente tem sempre razão, para os filhos, que acham que sabem tudo, para nós, que em diferentes circunstâncias tomamos por verdade aquilo que é apenas a nossa percepção. Então a música diz assim: Deus me proteja de mim. Por quê? Deus me proteja do meu egoísmo. Deus me proteja da minha soberba. Deus me proteja da minha rapidez em concluir e julgar o meu irmão. Deus me proteja das vezes em que falta humildade para reconhecer algo que está em progresso, precisa progredir. Então, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Porque muitas vezes tomamos como base dogmas, aspectos culturais, regras que são de ordem e contexto social para justificar uma ação. Então, na verdade, é isso que quer dizer Deus nos proteja da maldade de gente boa. Porque ainda na nossa, que todos nós temos o chapéu, né? Porque somos uma complexidade de luz e sombra, graças a Deus. Então, na nossa parte de boa, no nosso momento de gente boa, nem sempre as nossas atitudes são boas, porque muitas vezes nós somos estimulados para agir
em cima de preconceitos, julgamentos, e tudo mais que a gente já falou aqui. Então, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Da bondade da pessoa ruim. Porque também, algumas vezes, vem pacotinhos que têm uma aparência, ou nós agimos também com esses pacotinhos, nós entregamos esses pacotinhos que têm uma aparência boa, mas que, na verdade, eles tendem só a manipular, na verdade, eles tendem só a conduzir que as pessoas concordem conosco, né? Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Caminho se conhece andando. É de uma importância infinita a gente pensar sobre isso. A criança não aprende a andar se ela não cair. Então, nós também precisamos nos autorizar, caminho se conhece andando. Aí continua, então, de vez em quando é bom se perder. Ou seja, a gente erra, é humano errar, e nós, em espírito, estamos tendo essa vivência na carne, portanto, é esperado que a gente erra. O erro só não pode nos paralisar. Ok, né? Se a gente errar, a gente pensa isso. Foi uma forma de aprender, porque caminho se conhece andando. E então, de vez em quando, é bom a gente se perder. Perdido, fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido. De novo, o poeta está só ressaltando a importância de nós nos autorizarmos às vivências, às experiências, aos erros, aos acertos, nos livrando daquela expectativa do temos que saber tudo, temos que fazer tudo direito, temos que... Não, 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 não. É possível. O erro é parte do progresso. Importante estar conosco. Deixar sem ter sido. Não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido. Sair distraído, espalhar bem-querer. A gente estimula o sexto sentido da gente quando a gente ora, a gente estimula o sexto sentido da gente quando a gente pede ajuda a Deus, quando a gente reconhece as nossas deficiências, as nossas dificuldades, e quando nós abrimos o nosso coração com humildade e pedimos socorro. Portanto, bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, continuar espalhando bem-querer. Essa era a mensagem que a gente tinha para a noite de hoje. Eu vou pedir que cada um de nós, agora no silêncio, espero que seja possível, né? De cada um de nós estarmos em silêncio, onde quer que a gente esteja assistindo o vídeo, e eu vou fazer uma oração, mas vou pedir, é uma oração curtinha, então eu vou pedir, se possível, que vocês fechem os olhos e que vocês pensem naquela pessoa, naquele espírito, naquele indivíduo com quem vocês, nessa hora da história, identificam como sendo uma relação que está em progresso, que merece atenção, que a gente deseja uma pessoa, que a gente deseja que a nossa relação seja uma relação mais harmoniosa, que a nossa relação seja uma transformada da afinidade da necessidade de aprendizado para a afinidade de sentimentos, para uma afinidade de bem-querer. Então vamos pensar nessa pessoa, vamos trazer essa pessoa para perto de nós, e aí eu vou falar devagarzinho a oração, como eu disse, é uma oração curta, e eu peço que vocês repitam mentalmente cada uma das frases. Eu coloco a minha mão na sua, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha filha, meu filho. Eu coloco a minha mão na sua.
Uno o meu coração ao seu, para juntos conseguirmos aquilo que sozinho eu não consigo. Senhor, dai-nos serenidade para aceitar as coisas que eu não consigo mudar. Coragem para mudar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. Meu irmão, minha irmã, meu companheiro, minha companheira, meu pai, minha mãe, meu amigo, eu coloco a minha mão na sua. Uno o meu coração ao seu. Para juntos conseguirmos aquilo que sozinho eu não consigo. Que assim seja.